Acima da linha d'água havia pouca evidência de colisão. Os mordomos da sala de jantar de primeira classe notaram um estremecimento, que eles achavam que poderia ter sido causado pelo navio perdendo uma lâmina da hélice. Muitos dos passageiros sentiram um impacto ou tremor, como se tivéssemos passado por milhares de bolinhas de gude. O navio começou a inundar imediatamente, com água entrando no navio a uma taxa estimada de 7 toneladas, 7,1 toneladas, por segundo, 15 vezes mais rápido do que as bombas conseguiriam retirar. 56. O segundo engenheiro J.H. Rescat e o foguista-chefe Frederic Barré foram ambos atingidos por um jato de água gelada na sala de caldeiras número 6 e escaparam pouco antes da porta-estanque da sala se fechar. Um dos sobreviventes disse, mas não sabia o que tinha acontecido. 53. Aqueles nos decks mais abaixo, próximos ao local da colisão, a sentiram muito mais diretamente. O lubrificador Walter Hurst lembra-se de ser despertado por um rangido ao longo do lado de estibordo. Ninguém estava muito alarmado, mas sabia que tínhamos atingido algo. 54. O foguista George Kemish ouviu uma batida pesada e um som de rangido do casco de estibordo. 55. Esta foi uma situação extremamente perigosa para a equipe dos motores. As caldeiras ainda estavam cheias de vapor quente de alta pressão e havia um risco substancial de que elas explodissem se entrassem em contato com a água fria do mar inundando as salas das caldeiras. Foi ordenado aos carregadores e foguistas que reduzissem o fogo e ventilassem as caldeiras, enviando grandes quantidades de vapor para os tubos de ventilação da chaminé. Estavam com água congelante pela cintura quando terminaram seu trabalho. 58. Em 2010, Louise Patten declarou que seu avô, Charles Lightoller, afirmou que o timoneiro Robert Hitchens inicialmente entrou em pânico e girou o leme para o lado errado, e que posteriormente Bruce Ismay ordenou que o barco continuasse, lento à frente, slow ahead, em inglês, na crença de que o Titanic fosse inafundável. Isso, alegadamente, nunca foi revelado por causa das implicações quanto ao seguro. 38. No evento, a mudança do curso do Titanic foi em tempo de evitar uma colisão frontal, mas a mudança de direção fez com que o navio resvalasse no iceberg. Uma ponta de gelo subaquática raspou o lado de estibordo do navio por cerca de 7 segundos. Pedaços de gelo expelidos das partes superiores do iceberg caíram sobre os decks dianteiros. 39. Pouco minutos depois, todos os motores do Titanic foram parados, deixando o navio voltado para o norte na corrente do Labrador. 40. Efeitos da colisão. O iceberg entortou as chapas, arrebentado rebites e danificando uma sequência de compartimentos. Ao contrário da suposição generalizada, o iceberg não rasgou o casco. O impacto com o iceberg foi longo o bastante para abrir uma grande abertura no casco do Titanic, não menos do que 91 metros de comprimento, 3 metros acima do nível da quilha. Como um escritor mais tarde colocou, 41, na investigação britânica após o acidente, Edward Wilding, arquiteto naval-chefe da Harland & Wolff, calculando com base na inundação observada dos compartimentos dianteiros, 40 minutos após a colisão, declarou que a área do casco aberta ao mar era, de cerca de 12 pés quadrados, 3,6 metros quadrados. 42. Ele também afirmou que, eu acredito que deve ter sido em lugares, não um rasgo contínuo, mas que as diferentes aberturas devem ter se estendido ao longo de uma área de cerca de 91 metros, para explicar a inundação em vários compartimentos. 42. As conclusões do inquérito indicam que o dano se estendeu por cerca de 91 metros e, portanto, muitos escritores subsequentes seguiram esta declaração. Pesquisas recentes dos destroços com ultrassom descobriram que o dano consistiu em 6 estreitas aberturas em uma área do casco cobrindo apenas cerca de 1,1 a 1,2 metro quadrado no total. De acordo com Paul K. Matias, que fez as medições, o dano consistiu em uma série de deformações no lado de estibordo que começam e param ao longo do casco, cerca de 3 metros acima do fundo do navio. 43. Por volta das 00h15,
Os camareiros começaram a pedir aos passageiros que colocassem os coletes salva-vidas. 74. Embora, novamente, muitos passageiros tomaram a ordem como sendo uma piada. 72. Alguns começaram a jogar futebol improvisado com os pedaços de gelo que agora estavam espalhados pelo deck dianteiro. 75. No convés dos botes, quando a equipe começou a preparar os botes salva-vidas, era difícil ouvir qualquer coisa com o barulho do vapor de alta pressão sendo ventilado das caldeiras e escapando pelas válvulas das chaminés logo acima. Lawrence Beasley descreveu o som como sendo um som desagradável e ensurdecedor que dificultava a conversa. Se alguém conseguir imaginar umas 20 locomotivas soltando vapor, teria alguma ideia do som desagradável que encontramos quando subimos ao deck superior. 76. O barulho era tão alto que a tripulação teve que usar sinais com as mãos para se comunicar. 77. O Titanic tinha um total de 20 botes salva-vidas, composto por 16 botes de madeira nos turcos, 8 em cada lado do navio, e 4 desmontáveis com fundos de madeira e laterais de lona. 72. Os desmontáveis estavam guardados de cabeça para baixo com os lados dobrados, e teriam que ser erguidos e movidos pelos turcos para o lançamento. 78. 2 foram guardados sob os barcos de madeira e os outros 2 foram amarrados no topo dos quartos dos oficiais. A posição destes últimos os tornaria extremamente difíceis de lançar, pois pesavam várias toneladas cada um e tinham que ser manipulados até o convés do navio. 80. Em média, os botes salva-vidas podiam levar até 68 pessoas cada, e coletivamente podiam acomodar 1.178. Quase metade do número de pessoas a bordo e 1/3 do número que o navio estava licenciado para transportar. A falta de botes salva-vidas não foi por falta de espaço nem por causa do custo. O Titanic foi projetado para acomodar até 68 botes salva-vidas, 81, suficiente para todos a bordo, e o preço para 32 botes extras custariam por volta de apenas $16 mil, equivalente a cerca de $397 mil em 2016, uma pequena fração dos $7,5 milhões que a empresa gastou no Titanic. Em uma emergência, os botes salva-vidas seriam destinados para transferir passageiros do navio afligido para um navio próximo. 82. F. Portanto, era comum que os navios de passageiros tivessem muito menos botes salva-vidas do que os necessários para acomodar todos os seus passageiros e tripulantes, e dos 39 navios de passageiros britânicos da época com mais de 10 mil toneladas, 33 tinham poucos lugares nos botes salva-vidas para acomodar todos a bordo. A White Star Line desejava que o navio tivesse um amplo deck de passeio com vistas ininterruptas do mar, o que teria sido obstruído por uma fileira contínua de botes salva-vidas. 85. Capitão Smith era um experiente marinheiro que serviu durante 40 anos no mar, incluindo 27 anos de comando. Esta foi a primeira crise real de sua carreira, e ele certamente teria sabido que mesmo que todos os botes fossem totalmente ocupados, mais de 1.000 pessoas permaneceriam no navio enquanto o navio afundasse com pouca ou nenhuma chance de sobreviver. Quando Smith começou a entender a gravidade do que estava prestes a acontecer, parece que ficou paralisado pela indecisão. Ele havia ordenado que os passageiros e a tripulação fossem reunidos, mas, a partir desse momento, falhou em ordenar que seus oficiais colocassem os passageiros nas embarcações salva-vidas. Ele não organizou adequadamente a tripulação. Não conseguiu transmitir informações cruciais aos seus oficiais e tripulantes, algumas vezes deu ordens ambíguas ou impraticáveis e nunca deu a ordem para abandonar o navio. Até mesmo alguns de seus oficiais de ponte não ficaram cientes por algum tempo após a colisão de que o navio estava afundando. O quarto oficial Joseph Boxhall não sabia até por volta de 1h15 da manhã, apenas uma hora antes do navio afundar. Enquanto o quartel-mestre George Howe estava tão ignorante da emergência que, depois da evacuação ter começado,
Ele telefonou para a ponte da sua estação de observação para perguntar por que ele acabara de ver um bote salva-vidas passando. 87. Smith não informou seus oficiais que o navio não tinha botes salva-vidas suficientes para salvar todos. Não supervisionou o carregamento dos botes salva-vidas e, aparentemente, não fez nenhum esforço para descobrir se suas ordens estavam sendo seguidas. 86, 88. A tripulação também não estava preparada para a emergência, já que o treinamento com botes salva-vidas tinha sido mínimo. Apenas um treinamento com botes tinha sido feito enquanto o navio estava ancorado em Southampton. Um incidente confirmou essa filosofia enquanto Titanic estava em construção. O Republic, da White Star Line, se envolveu em uma colisão e afundou. Embora ele não tivesse botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros, foram todos salvos porque o navio conseguiu manter-se flutuando tempo suficiente até que foram transportados para os navios que chegaram em seu auxílio. 83. Nota do editor. Palavra representando de maneira preconceituosa pessoas de origem italiana, espanhola ou portuguesa.